Christopher Adam, um multimilionário ambicioso, acreditava firmemente que o dinheiro poderia adquirir qualquer coisa. Ele optou por demolir a casa de um idoso empobrecido para construir um shopping center. No entanto, quando ele visitou pessoalmente as ruínas do local de demolição e colocou os olhos nele, fez uma descoberta surpreendente. Havia uma foto de infância dele no meio dos escombros, fazendo seu coração disparar. Em 2022, num dia importante em abril, o magnata imobiliário Christopher Adam estabeleceu sua empresa na Flórida, um estado americano. Entre seus colegas, Christopher havia conquistado a reputação de ser alguém que não mediria esforços para alcançar seus desejos. Durante as reuniões, ele compartilhava sua sabedoria com seus jovens funcionários, afirmando com firmeza e autoridade que a chave para o seu sucesso era sempre priorizar seus próprios objetivos em detrimento dos sonhos de seus concorrentes. Suas palavras arrancavam risos de seus funcionários mais dedicados, enquanto outros apenas derramavam lágrimas. Christopher nutriu essa ambição desde tenra idade, iniciando sua carreira nos mercados financeiros logo após se formar com um diploma em economia pela prestigiosa Universidade de Harvard. Ele acumulou riqueza significativa durante um escândalo imobiliário e a crise do mercado de ações de 2008. Desde então, Christopher vinha adquirindo propriedades e casas de pessoas à beira da falência, negociando implacavelmente cada centavo e comprando terras por preços muito abaixo de seu valor real, já que os vendedores muitas vezes estavam à beira da ruína financeira sem nenhuma salvação alternativa. Ele conseguiu construir seu império e alimentar seu desejo insaciável por dinheiro. Uma vez que Christopher se mudou para a Flórida, ele começou a contemplar seu projeto mais ambicioso, um centro comercial de luxo. Todo o projeto foi finalizado, mas antes de iniciar a fase inicial de construção, ele precisava encontrar a localização perfeita. Durante sua busca, ele encontrou 2 terrenos amplos que pareciam perfeitos para o projeto. No entanto, havia uma complicação: exatamente entre os 2 terrenos estava uma modesta casa de propriedade de um idoso chamado John. John, um aposentado humilde, sobrecarregado com várias hipotecas, devia dinheiro sem saber ao fundo do qual Christopher era presidente. Os olhos do jovem milionário brilharam com a oportunidade, e Christopher ficou obcecado com a localização precisa das propriedades de John. Não era apenas porque era um excelente local para o seu negócio, mas também porque Christopher havia crescido naquele bairro e as memórias de sua infância desafiadora permaneciam vivas. Um dia, vou ficar rico e possuir tudo isso. Mamãe e eu honraremos nosso sobrenome. Christopher constantemente se lembrava dessa promessa, reforçando sua determinação em construir seu novo shopping lá. Consequentemente, Christopher decidiu exercer seu direito de comprar a casa do homem pobre e demolir para limpar o terreno. Christopher conseguiu executar essa manobra devido à fachada de sua empresa de ajudar pessoas endividadas com múltiplos empréstimos vencidos. Eles recompraram as dívidas dessas pessoas, uma vez que elas haviam colocado suas casas como garantia sem saber. As taxas de juros eram exorbitantes, tornando praticamente impossível para a maioria cumprir seus compromissos. Christopher explorou a cláusula que permitia oferecer uma quantia nominal de dinheiro como compensação para suas vítimas, adquirindo posteriormente suas casas por um valor muito inferior ao seu valor real. Quando o idoso John tentou se opor e procurou a ajuda de um defensor público, foi informado de que não havia nada que pudessem fazer, pois Christopher estava agindo dentro dos limites da lei, de acordo com o acordo da hipoteca, estava dentro de seus direitos. John não passava de um incômodo que poderia facilmente ser eliminado. Por favor, não há mais ninguém nesta casa. É o único precioso objeto de memória da minha falecida esposa, suplicou John, ficando diante de Christopher e seu time de homens e advogados. Você está me despejando? Quanto tempo você acha que posso sobreviver com a quantia que você está oferecendo pela minha casa, com a minha idade? Acabarei inevitavelmente sem teto. Christopher ainda podia ouvir o idoso John dizendo que a terra tinha sido um presente de casamento de seu sogro,
dado a ele e a sua falecida esposa para construir a primeira casa. O sogro de John, um ex-prefeito, usou sua influência para garantir várias subvenções e financiamentos para o casal. No entanto, apesar desses esforços, suas contas acumuladas continuaram aumentando ao longo dos anos, levando eventualmente a um evento catastrófico. Tragicamente, a esposa de John ficou gravemente doente, obrigando-os a hipotecar sua terra para cobrir o custo de seu tratamento e medicamentos essenciais. Infelizmente, Christopher, o homem sem coração, não prestou atenção às suas circunstâncias desesperadoras. "Veja aqui, velho", ele disse friamente. O novo prefeito compartilhava a mesma agenda de Christopher Adam, um empresário impulsionado pelo pragmatismo e pela crueldade. Seu objetivo comum era concluir a construção de um shopping center antes das próximas eleições. Eles estavam unidos em sua causa, e Christopher declarou audaciosamente que demoliria o que John chamava de lar dentro de 2 semanas. Ele deu a John meros 14 dias para juntar seus pertences e desocupar, oferecendo compensação em troca. Diante desse impiedoso empresário, o homem idoso ficou sem palavras, incapaz de encontrar as palavras ou argumentos para contrapor seu poder, embora ele recusasse veementemente aceitar sequer um centavo em troca de sua amada casa. O homem influente permaneceu inigualável. Christopher Adam, demonstrando sua determinação inabalável, voltou-se mais uma vez para o velho homem. Ele ameaçou retornar em 2 semanas com escavadeiras, enfatizando seu compromisso em cumprir suas palavras. John ouviu impotente enquanto a voz resoluta do milionário ecoava do lado de fora a cada dia que passava. A angústia de John aumentava, agravada pela perda de sua esposa e sogro, o ex-prefeito. Ele se viu sem opções viáveis, desesperado. Sentou-se em uma antiga escrivaninha e escreveu uma carta, esperando apelar ao coração frio do milionário Christopher Adam. Em sua carta sincera, dirigida ao Sr. Christopher Adam, John procurou elucidar as razões por trás de sua incapacidade de aceitar o pagamento. Cada parede e tijolo da casa que ele mesmo construíra continha as memórias de seu maior amor. Cada elemento que Christopher buscava demolir em favor de um shopping center tinha um significado profundo na história de vida simples de John. Esse terreno simbolizava os sonhos que John e sua esposa compartilhavam, imaginando seus filhos brincando no jardim até que descobriram a incapacidade de John de transmitir seu legado genético por ser infértil. Enquanto Christopher construía seu império ao longo dos anos, John construiu uma casa repleta de memórias queridas. Sandra, sua esposa, expressou seu último desejo de ter suas cinzas espalhadas sobre essa terra, onde ela experimentou a felicidade máxima. John prometeu a ela que manteria essa casa até seu último suspiro, momento em que ela seria doada para um orfanato, proporcionando um lar para crianças brincarem no quintal. Ele implorou a Christopher para reconsiderar seu projeto e permitir que eles realizassem esse sonho compartilhado. Ele entregou a carta e depois se aventurou pelo bairro procurando ajuda porta a porta. Ele se aproximou de seus vizinhos, buscando reunir assinaturas para uma petição. No início, eles não entenderam suas intenções, ridicularizando e ignorando o idoso assim que perceberam que ele pretendia interromper a construção do shopping. John percebeu que seus vizinhos aguardavam ansiosamente a inauguração do shopping, pois o projeto opulento prometia elevar o valor imobiliário da região. As 2 semanas seguintes se assemelharam a um pesadelo interminável para o idoso desamparado, que recorreu a tranquilizantes para encontrar consolo no sono. Ele se agarrou à esperança de que sua carta pudesse provocar alguma mudança de coração no homem rico, ou talvez testemunhar uma reviravolta milagrosa nos eventos. Consequentemente, ele nunca empacotou seus pertences nem fez qualquer preparativo. No entanto, antes que ele percebesse, o dia da demolição chegou. Privado da chance de saborear seu café da manhã, John se levantou cedo, fixando os olhos na janela como se esperasse o início de uma guerra do lado de fora de sua porta. A equipe de Christopher gradualmente se reuniu com escavadeiras, tratores e uma dúzia de homens uniformizados,
prontos para receber o comando de derrubar tudo em seu caminho. Implorando desesperadamente, o velho Sr. John implorou a Christopher e sua equipe para pouparem sua casa da destruição. No entanto, eles persistiram implacavelmente, batendo na porta enquanto exibiam as pesadas máquinas que reduziriam sua amada moradia a ruínas. "Eu não te ordenei que empacotasse suas coisas", exclamou Christopher. "Isso não é mais minha preocupação. Pegue este cheque e vá embora. Não tenho tempo para suas histórias sentimentais." Retornando ao seu carro de luxo, Christopher pegou seu celular, aparentemente indiferente à situação do velho homem. Pouco depois, um oficial de justiça chegou, portando uma cópia do mandado que concedia ao empresário o direito de comprar a propriedade e iniciar a demolição. Inicialmente, o oficial de justiça ordenou que seus homens retirassem o velho John da área. Em seguida, ele tentou entregar o cheque da casa ao senhor idoso. No entanto, este persistiu em recusá-lo antes de partir. O velho John olhou para Christopher com olhos marejados e comentou: "Jovem, você passou por uma grande transformação, o dinheiro o tornou cego e corroeu sua alma. No entanto, nem tudo pode ser comprado com dinheiro." "Que besteira você está falando? Tire esse velho daqui", ordenou Christopher, ignorando as palavras de John como inconsequentes. Christopher caminhou um pouco mais para observar a demolição da casa. John recusou-se a entrar no carro dos funcionários de Christopher. Em vez disso, ele caminhou pela rua e testemunhou o primeiro golpe do martelo que estava prestes a reduzir a casa onde ele passou os melhores anos de sua vida a ruínas. Nesse ponto, as lágrimas não podiam mais ser contidas pelo idoso, e cada tijolo, pedaço de madeira e telha que caía no chão fazia o coração do milionário se encher de um senso de conquista. Ele sabia que estava dando mais passos em direção ao seu objetivo e honrando a promessa que havia feito à sua mãe quando jovem. Em breve, ele sentiria como se possuísse praticamente toda a vizinhança. "Voltarei em breve. Continue trabalhando e evite tocar em qualquer coisa até eu chegar." Ele instruiu enquanto passava pela casa empoeirada, prestes a ser reduzida a mero entulho horas depois. Ele voltou ao local demolido e olhou para os escombros. "Por que todo esse drama por coisas tão sem valor?" O empresário gritou enquanto percorria os tijolos quebrados, enquanto se preparava para sair. Ao se apoiar em um móvel, ele notou seu sapato rasgado. Em meio à descoberta de cacos de vidro de uma moldura quebrada, Christopher ajoelhou-se e ficou cara a cara com uma fotografia que o deixou boquiaberto. "Mãe, isso não pode ser possível. O que isso está fazendo aqui?" ele exclamou, tirando mais poeira da antiga fotografia. Christopher foi até seu carro e confirmou que era de fato uma foto de sua mãe segurando um bebê no colo. "Sou eu", ele murmurou novamente. "Mas como nossa foto foi parar na casa desse velho?" Ele ligou para seu advogado, que lhe forneceu o nome do hotel de beira de estrada onde John havia se hospedado. Christopher acelerou seu carro caro e dirigiu o mais rápido que pôde para confrontar o homem idoso mais uma vez. John estava em seu quarto de hotel, ainda abalado com os eventos das últimas semanas. De repente, uma batida forte na porta do quarto o assustou, levando-o a investigar ao abrir a porta. O homem mais velho se viu cara a cara com a pessoa que havia transformado sua vida em um verdadeiro inferno. "Por que você veio aqui?" gritou o idoso ao ver o jovem investidor ainda insatisfeito. "O que mais você veio destruir?" Christopher segurou a mão de John e mostrou a foto que descobrira entre os destroços, mas John se recusou a encontrar seu olhar. O empresário ficou agitado e furioso. "Como você conseguiu uma foto da minha mãe?" exigiu ele. "Sou eu e ela nesta foto. Você conhece minha mãe? Qual é a sua conexão com ela?" Com sua mãe sendo mãe solteira, Christopher tinha inúmeras perguntas ao encontrar uma foto dela na casa de John. "Como você conhece minha mãe?" John permaneceu em silêncio por alguns segundos, um silêncio que deixou Christopher enjoado.
Finalmente, o homem mais velho falou, revelando algo que Christopher nunca poderia ter antecipado. Há 30 anos, a esposa de John, Sandra, foi às compras e encontrou uma mulher jovem sentada sozinha em um banco de parque, chorando inconsolavelmente. Preocupada, Sandra se aproximou e perguntou se ela precisava de alguma ajuda. Depois de algum tempo, a mulher desolada revelou que seu namorado a havia abandonado recentemente por causa da bênção de um recém-nascido que ela carregava em seu ventre. Infelizmente, o namorado não tinha interesse em ser pai e expulsou a jovem de sua casa. Ao ouvir isso, lágrimas começaram a brotar nos olhos de Christopher. E então, o que aconteceu? Ele perguntou com curiosidade. Conforme John recordava a memória, seus olhos se distanciaram, lembrando o dia em que Sandra havia voltado para casa com uma jovem grávida. Eles lhe forneceram roupas quentes, serviram-lhe café e transformaram sua humilde moradia em um abrigo para ela. John explicou que a mãe de Christopher, abandonada pelo namorado, havia morado em sua casa por mais de 5 anos, como se fosse filha deles. Por que ela saiu se estava vivendo com vocês? Christopher perguntou, ainda cético em relação à revelação de John. John balançou a cabeça e explicou como ele e Sandra haviam usado suas economias para apoiar a educação universitária da jovem mulher. Ela estava profundamente preocupada com o futuro de seu filho. Ela aspirava a cuidar dele e dar um exemplo positivo. Portanto, ela decidiu estudar administração de empresas. No entanto, Sandra insistiu em cuidar do bebê enquanto a jovem estudava. Sua mãe se tornou uma empresária de sucesso, mas nunca esqueceu Sandra nem este velho homem, John revelou. Ela sempre escrevia cartas e até compareceu à cremação da minha esposa. Eu estive presente em seu funeral, mas quem notaria um velho como eu? Você se tornou um homem rico e bem-sucedido, exatamente como ela sempre desejou, e eu fiquei feliz com isso, mas nunca esperei que você se tornasse assim. Nesse ponto da conversa, lágrimas encheram os olhos do empresário, e seu coração estava tão despedaçado quanto a casa que ele havia ordenado que fosse demolida. Sua mente foi instantaneamente inundada de memórias, desencadeando a lembrança de sua mãe mencionando um casal compassivo que havia sido fundamental em suas conquistas. Pouco percebia Christopher que ela se referia a John e sua falecida esposa o tempo todo. Sobrecarregado pela culpa, Christopher humildemente se ajoelhou diante de John, reconhecendo que o que acabou de ouvir não era mera coincidência. As palavras de John serviram como um doloroso lembrete dos princípios que sua mãe havia lhe incutido, os quais haviam sido enterrados sob sua avareza, transformando seu coração em pedra. Enquanto John levantava e o abraçava, Christopher desabou em lágrimas, soluçando. Eu juro por Deus, vou corrigir esse erro. No dia seguinte, ele voltou à propriedade e pediu as habilidades em carpintaria de John para criar uma placa que dizia "em construção". Juntos, eles ergueram a placa no terreno de John, e no dia seguinte, Christopher instruiu seus trabalhadores a iniciarem a construção de uma nova casa onde os destroços estavam. John foi até seu carro e pegou um pedaço de papel velho e amassado de uma mala, desdobrando-o. O homem idoso revelou um desenho feito à mão para um curioso Christopher. Esta era a casa dos sonhos da minha esposa, explicou John, e embora esteja mal projetada, é maior e tem mais quartos do que a casa demolida. Nosso plano era transformar esta casa em um orfanato. John prosseguiu, no dia da minha partida, você terá sua casa e sua esposa terá um orfanato. A construção começou naquele mesmo dia, e os trabalhadores, impulsionados pelo conhecimento de toda a história, trabalharam incansavelmente. Em 4 meses, uma nova casa se ergueu orgulhosamente no mesmo terreno. Sua área construída era 3 vezes maior que a estrutura anterior, e o jardim havia sido completamente transformado, sem consultar John. Christopher havia encomendado um grande quadro com a foto de Sandra para ser exibido no salão principal da casa, como uma homenagem à mulher que havia salvo a vida de sua mãe. Ao apresentar a nova casa a John,
Christopher sinceramente procurou o perdão por sua arrogância e desconsideração por seu passado e pelos valores de sua mãe. Sobrecarregado de alegria, John perdoou o jovem investidor, grato por esses eventos terem levado o rico milionário a refletir sobre si mesmo e a enxergar além do sucesso material. Você é sempre bem-vindo para visitar este velho como meu neto, não como um homem rico carregado de culpa, se desejar conhecer as histórias do passado de sua mãe, disse John, deixando um impacto profundo em Christopher, que nunca antes havia experimentado afeição paternal. Sua vida havia sido preenchida por adversários comerciais, mas o amor de John mudou tudo. Carregando a inspiração de seu novo avô e avó, John e Sandra, Christopher seguiu em frente para estabelecer orfanatos adicionais em várias cidades. Afinal, ele poderia ter crescido em um se não fosse pela oportunidade que John e Sandra haviam dado à sua mãe grávida 3 décadas antes. Christopher continuou seu caminho como um empresário altamente bem-sucedido, mas começou a destinar uma parte significativa de seus lucros para ajudar aqueles menos afortunados do que sua mãe havia sido.